Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à aula de número 10. Exatamente, classe número 10, onde vamos falar sobre o artículo indefinido e muy e mucho. Dessa vez, a gente, é claro, tem que observar que os artículos indefinidos, ao contrário dos artículos definidos que a gente já falou, né? El, los, la e las, eles são indefinidos porque eles não definem do que ou de quem a gente está falando. A gente consegue também ver o gênero, por exemplo, o masculino desses artículos é un. Yo he visto una tortuga. Yo he visto un perro. Olha só. Então, una. Colocando no plural, yo he visto unas tortugas, unos perros. A gente tem os nossos indefinidos. Bom, para você entender melhor ainda do porquê dessa história do indefinido e por que a gente não vai, e quando é que a gente sabe que não vai colocar ele e sim um. Por exemplo, quando a gente está contando uma história, a gente fala, um dia a gente foi na casa de João. Então, um dia nós fuimos à casa de Juan. Veja, não tem como dizer el dia, não tem como. A não ser que a gente pontue, a gente coloque com certeza qual dia foi. Então, el dia 21 de diciembre nós fuimos à casa de Juan. Olha lá, ok? Então, a gente pode dizer, por exemplo, um exemplo aqui bem interessante, que el coche de mi padre es azul. Ou seja, a gente já sabe que tem um carro e é o carro do meu pai. Mas eu poderia dizer que um coche de mi padre es azul. Olha, eu dou muita coisa a entender aqui, eu não sei qual é, e eu estou dizendo que é um deles, ó. A gente pode entender aqui que tem mais até, tá certo? Os artículos indefinidos, como você pode perceber, eles não definem qual carro é ou que coisa é. Então, vamos dar outro exemplo bem interessante aqui. Um de mis hijos es negro. Olha lá, um de mis hijos. Tá me entendendo? Um deles. Eu não estou dizendo qual é. Eu não estou definindo. Mas se eu dissesse assim, ó, el hijo de Maria es alto, eu estou dizendo que é o filho dela. Em relação ao muy e o mucho agora, vamos lá. É uma dúvida que muita gente tem, tá, em relação ao espanhol, porque o muy e o muito se referem à mesma palavra. Muito, tá? Lembrando que o mucho pode ser mucho, mucha, muchos e muchas. O muy, ele vai vir sempre antes de adjetivo, de qualidades. Aquelas palavras que a gente usa para falar sobre pessoas ou coisas, por exemplo. El suelo está sucio. Esse sucio, ele está falando do solo, do chão. Tá certo? Então, como que eu posso dizer aqui, como que eu posso utilizar o muy? Perceba, ele serve para intensificar. Então a gente vai intensificar esse solo sucio. A gente vai dizer, el suelo está muy sucio. Perceba, não é quantidade, é intensidade. Eu quero dizer que alguém é feio. José es feo. Aí, como é que eu digo? José es muy feo. Não tem como colocar aqui um mucho feo. Por quê? Porque o mucho, e agora a gente pode observá-lo melhor, ele vem sempre antes de substantivo. Nem sempre. Tem uma exceção aí. Então, o mucho vem antes de nomes, né, de coisas, de pessoas. E a gente diz o seguinte, por exemplo, yo tengo muchos lápices. Olha aí, muchos lápices. Yo tengo mucho pelo. Yo tengo mucho dinero. Ou você pode dizer, e aí sim vem a nossa exceção. O mucho pode vir antes de um adjetivo quando estiver comparando. Por exemplo, peor, menor. Ok? Então você diz, ó, eu sou mucho mejor que tu en el fútbol. Mucho mejor. Olha aí eu comparando. Eu posso dizer que é mucho más. Também, mucho más grande que tu. Então, esse mucho más grande, esse más grande em espanhol, é para dizer que a pessoa é mais alta mesmo. Ok? É maior.
Então, meus amigos, espero que vocês tenham entendido e agora a gente vai aprender a usar com este exemplo aqui. Eu quero que você consiga aí diferenciar entre o muy e o mucho. O que eu uso nessa frase aqui, ó? Yo soy alto. E aí? A resposta fica: yo soy muy alto. Porque alto é uma qualidade, é um adjetivo. E aí a gente, para intensificar, utilizamos o muy. Hasta la próxima.